Deixa eu ver. Ah, meu Deus. Aqui, alô, alô, alô. Bom dia, bom dia, bom dia. Começando mais um Café com Consciência maravilhoso, diretamente de Floripa, gente. Que alegria, né? Lugar que eu amo estar. Ah, a Cris já entrou aqui. Que delícia. Lugar que eu amo estar. E hoje nós vamos falar sobre a força da criança na construção da sua prosperidade. Eu tenho trabalhado muito com os meus clientes, né, nas sessões individuais, o quanto a gente negligencia a nossa criança e o quanto isso impacta na construção da nossa prosperidade. E aqui lê-se prosperidade, não só a prosperidade financeira, né, mas a prosperidade em todas as áreas da nossa vida. A gente viver com plenitude, a gente viver com abundância, a gente viver se sentindo bem, a gente sentir alegria de viver, né? Alegria, diversão, potência, energia. Tudo isso depende de algo que precisa acontecer antes, para que então, reconciliados com a nossa criança, reconciliados com isso que está dentro aqui, né? Primeiro a gente se reconcilia com os pais, depois a gente se reconcilia com a nossa criança. E a gente vem falando sobre isso aqui. Eu vou falar um pouco para vocês de uma linha da vida, né? De como a gente sai da casa interna e volta para nossa casa com o autoconhecimento, com o desenvolvimento pessoal, e eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês hoje aqui também, tá? Então, por favor, chame seus amigos, indica essa live aqui através do aviãozinho, eu vou fazer isso também, para as pessoas que você acredita que vão se beneficiar desse conteúdo, lembrando, eu sempre vou falar isso, e eu acredito que isso é muito legal, que às vezes você encaminha essa live, a pessoa não vai ver a live, a pessoa às vezes não vai nem se conectar comigo, mas às vezes ela vai chegar na constelação familiar, ela vai chegar em assuntos de desenvolvimento pessoal, porque você deu ali o start. Ela acabou recebendo, o próprio Instagram acaba mandando depois outros conteúdos, conforme ela vai recebendo. Esses dias uma pessoa disse que começou a receber um monte de coisa de barra de Axis, justamente porque ela estava recebendo mensagens e tudo mais, né? Então, a gente não sabe do poder que a gente tem de compartilhar coisas boas e dá vontade de compartilhar com todo mundo. Tô mandando só mais alguns aqui, a gente já começa, tá? Mas vamos lá. Inclusive, para quem não sabe, estou aqui em Floripa, né? E sábado agora tem uma imersão muito, muito, muito especial. Imersão de constelação familiar. E o que mais é possível, né, gente? Coisa linda a gente poder compartilhar e levar adiante mais vida, mais luz, e até porque uma coisa que eu acho muito incrível é que toda vez que a gente trabalha, eu, né, que sou facilitadora, os meus colegas que são facilitadores também, a gente trabalha com constelação familiar e todas as outras formas de terapias e autoconhecimento, a gente que mais aprende, tá? Essa é a verdade. Todo mundo vai fazendo aí um grande campo de soluções, um grande campo de cura. Isso beneficia muito a gente, tá bom? Então deixa eu só anotar aqui qual que é o nome da nossa live de hoje. A força da criança na construção da sua prosperidade. Quem quer prosperidade aqui, diga eu. Eu vi que a Carlinha tá aqui, não sei se vai conseguir nos acompanhar, meu amor, queridíssima. A gente teve a honra de ter um momento juntas aqui nessa viagem. A Cris, que tá me recebendo e cuidando de mim aqui tão maravilhosamente bem, né? A G tá aqui também, que eu vou encontrar hoje à noite, e vamos lá. Então, pessoal, bom, primeira coisa que a gente... Ah, a Cris também tá aqui, oba, coisa linda. Ai, muito bom, gente, gratidão por vocês estarem aqui, vocês sabem que vocês são o combustível dessa caminhada, né? Graças a Deus, a Bia também tá aqui, oba. Ai, que delícia, gente, que energia boa, né? Quando a gente está conectada com vocês, mesmo que sejam uma, duas, três pessoas, né? A gente sabe que esse conteúdo, no fim, acaba reverberando muito mais. Uma vez eu fiquei meditando, refletindo assim, quando a gente se transforma, por exemplo, o dia que você tá ali energizado, porque você assistiu uma live, porque você aprendeu um exercício, porque você cuidou de você, é o dia que você não vai xingar alguém no trânsito, é o dia que às vezes você vai evitar de sofrer um acidente, é o dia que às vezes você vai evitar de chegar em casa, surtar e terminar um relacionamento, né? Tantas coisas acontecem quando a gente cuida da gente, e é isso que é o mais incrível dessa caminhada, né? Então vamos lá. Se a força da criança, a gente precisa da força da criança para construir a nossa prosperidade, onde está o primeiro aspecto, o primeiro lugar dessa construção? Vou fazer um desenho aqui para vocês poderem acompanhar algo bem importante. Finalmente nós vamos falar sobre isso. Eu estou há alguns dias já
para trazer essa linha aqui para vocês. E finalmente nós vamos chegar nesse ponto, né? Da casa para a rua. Aqui é a escola. Aqui o trabalho. E relacionamentos. Eu não ia falar sobre isso, por isso que eu estou escrevendo agora. E aqui a igreja, que a gente vai ler como ideologias e afins, tá? Então, o que acontece com todo ser humano? Opa, deixa eu pegar só uma folha que vai ficar mais fácil, né? Estou com o meu livro aqui, que eu estou escrevendo, graças a essas lives. Então, vocês conseguem enxergar aqui? Aqui é o ponto 1, tá? Aqui é o ponto 0, na verdade, a casa. Aqui nós temos a escola, aqui nós temos trabalho, relacionamentos, aqui nós temos a igreja e ideologias, e aqui nós temos a rua, tá? O que acontece com cada indivíduo que nasce nessa existência? A gente nasce na nossa casa, que é a casa do papai e da mamãe. Essa casa, ela não necessariamente é a casa do papai e da mamãe, até porque nem sempre, a gente sabe disso, nem sempre o pai e a mãe estão juntos. Nem sempre, às vezes a mãe nem conhece o pai, porque foi uma noite de carnaval, por exemplo, uma noite, né, onde essa mulher estava ali, até, às vezes era uma mulher que era uma prostituta, que estava ali trabalhando com o sexo e de repente veio ali para ela essa situação, ela engravidou, né? A gente tem várias situações de abuso sexual, etc, etc. Então, não importa como foi a sua concepção, a concepção mais a gestação, mais o nascimento, é o que constitui a sua casa sistêmica espiritual, a gente pode dizer assim. Você pode anotar isso, tá? Então, é muito importante, gente, é muito importante, eu vou fazer esse resgate todas as vezes, e é muito importante que você se lembre disso, porque é isso que vai libertar você de um monte de coisa a respeito de pai e mãe. Você se lembrar que o amor incondicional, a grande força da tua origem, não é nem a tua criança ela veio depois. A grande força da tua origem está na união física e espiritual, união física e espiritual do teu pai e da tua mãe. O que significa união física e espiritual do teu pai e da tua mãe? O dia que eles fizeram o sexo que te concebeu. A forma como eles fizeram, por que eles fizeram, se houve consentimento, se não houve consentimento, fisicamente falando, racionalmente falando, não importa. Porque, na verdade, a concepção, ela só existe porque existe um sim de alma. Pega essa. Vamos escrever isso? Olha só, a concepção só existe porque existiu um sim de alma desse homem e dessa mulher. Se esse homem e essa mulher não estivessem naquele lugar, naquele momento, da forma possível para eles, e se eles não tivessem o sim de alma, você não teria sido concebida, né? Eu sempre gosto de lembrar, eu conheço várias pessoas, acredito que você conhece também várias pessoas que já tentaram engravidar e não conseguiram, fizeram inseminação artificial, fizeram vários tratamentos, um monte de coisa e não conseguiram engravidar. Em contrapartida, inclusive pessoas saudáveis, que estavam lá com os exames todos certinhos. Tem uma prima minha mesmo que eu lembro que ela estava tentando engravidar e daí acabou não conseguia, foi fazer um tratamento, o médico falou para ela, você não tem problema nenhum, vai brincar mais um pouquinho lá com teu marido, que vamos esperar, mas relaxa. Aí ela falou, tá bom. Aí estava lá com aquela informação, pensando, qualquer coisa eu faço uma inseminação. Ela tinha desapegado, né? E aí, o que aconteceu? Ela foi lá, não sei se fez uma lua de mel, alguma coisa diferente com o marido e acabou engravidando, né? Então, existe essa situação, existe a situação em que existe uma ansiedade, as pessoas não conseguem engravidar, existe também uma situação onde as pessoas não conseguem engravidar de jeito nenhum, e existe também uma situação onde as pessoas nem se conheciam, de repente foram lá, tiveram uma relação sexual e engravidaram. Então, não importa, escreva isso aí, não importa como foi o encontro, o intercurso sexual, a relação sexual que te concebeu, o que importa é que no momento em que teu pai fizeram essa relação, no momento que eles fizeram essa relação, você foi concebido e não existe amor maior no mundo, não existe. Escreve isso. Não existe amor maior no mundo do que a concepção. Justamente porque o sim
que vem para gerar um bebezinho é um sim espiritual, sistêmico. Tem a ver com essa pessoa, vamos supor que esse aqui seja o homem e essa aqui seja a mulher, tá? A concepção, ela tem a ver com sistemas. Quando um casal se encontra, eles não estão se encontrando somente o homem e a mulher físicos ali. O que estão sendo encontrados de verdade são sistemas, os sistemas de ancestralidade, os sistemas dessas origens que essas famílias têm. Então, um homem atrai uma mulher para levar a vida adiante através de um filho e uma mulher atrai um homem para levar a vida adiante através de um filho, de forma espiritual, não é religiosa, é de forma espiritual. Entende? Então, quando isso acontece, algo muito grandioso se mostra, que é a geração de uma vida. E não tem, gente, se você parar para pensar, não tem amor maior do que o amor de um pai e uma mãe que tiveram a coragem espiritual de levar a vida adiante da forma possível. Então, amor incondicional é 2 pontos. A coragem espiritual de dizer sim para a sua vida. A coragem dos seus pais, a coragem espiritual do teu pai e da tua mãe de dizer sim para a tua vida do jeito possível. Entendido isso, você muda qualquer coisa na tua vida, de verdade. Nós vamos chegar na criança, que é o nosso, não sei porque não fixou aqui o título, né? Eu fixei, mas ele não ficou. Deixa eu ver se eu consigo resgatar ele aqui. A força da criança, fixar comentário, agora ficou. Então, você entendendo isso, a gente consegue dar um passo adiante, que é começar a caminhar para entender como que funciona essa linha aqui, que é a linha que, se você compreender como ela funciona, você também vai fazer um resgate, tá? Está dando para compreender, né? Bom dia, Nanda, querida. Bom dia. Quem mais falou bom dia? Não disse bom dia. Ah, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia lá, Mari. Bom dia, tá? Então, o primeiro ponto que está na casa, você pode escrever assim: pai e mãe sagrados. Por quê? Porque tem a ver com o sim espiritual que esse homem e essa mulher te deram. Ok? Só que você há de convir comigo que depois que você começa a entender as palavrinhas, porque daí você já passou pela gestação, lá na gestação a gente já estudou um pouco sobre isso, tem live sobre isso lá no YouTube, eu não vou me aprofundar, mas só recapitulando, você já passou pela gestação, na gestação você teve, toda vez que o útero se contraiu, você teve a sensação de não estar sendo querido, de estar sendo rejeitado, quando você saiu da barriguinha da mamãe, quando você amamentou, se a mamãe amamentou, se a mamãe não amamentou, se a mamãe ficou perto, se a mamãe não ficou perto, toda vez que a mamãe saía de perto, toda vez que os seus cuidadores saíam de perto, você sentia abandono, fisicamente falando, porque não tinha ainda o sistema cognitivo acontecendo claramente, depois dos 3 a 7 anos, mais ou menos, que isso é uma teoria que eu falo, tá, gente? É combinada com várias teorias, eu trago essa teoria. De 3 a 7 anos, quando você começa a entender as palavras, que você começa a ter significado para as coisas, aí você junta uma peça com a outra e fala, aí começa a ouvir o pai e a mãe falar, começa a ouvir o cuidador, a cuidadora falar, olha, se tua mãe não tivesse engravidado, ela tinha estudado. Ah, se teu pai não tivesse engravidado a tua mãe, ele tinha casado com outra pessoa. E essas coisas todas que vão gerando culpa. Então, somado ali, essa sensação de rejeição, essa sensação de abandono, junto com essa sensação de culpa, nós começamos e aprendemos, inclusive, por conta das coisas que a gente ouve na vida, né? As crenças, as verdades, as formas de enxergar que a nossa comunidade, que as pessoas que a gente convive. No Brasil, a gente tem ainda mais forte algumas crenças que fazem a gente julgar mais pesadamente nossos pais, não que outros países não tenham, mas aqui tem bastante. Tem algumas coisas aí que trazem um pouco mais de densidade em algumas famílias, em algumas cidades, em algumas comunidades. Então, depois que a gente começa a entender e dar significado para as palavras, a gente começa a julgar fortemente os nossos pais. E eu costumo dizer o seguinte, que o Satanás, o diabo, ou o inconsciente coletivo escuro, ou como você quiser chamar, eu gosto de chamar, na verdade, de inconsciente coletivo escuro, porque eu acho que ele fica mais genérico, né? Porque se você for perceber bem, tudo que as pessoas falam sobre pai e mãe, tudo que as pessoas falam sobre filho, tudo que as pessoas falam sobre dinheiro, sobre relacionamento e tudo mais, existe uma forma de pensar que já está pronta. Né? Quando você nasce, já existe uma forma de pensar que já está pronta. E aí você aprende que aquilo é uma forma de pensar sobre as coisas. E uma coisa que a gente aprende a pensar de pai e mãe é
que existe um jeito certo de ser pai, existe um jeito certo de ser mãe, e tudo que sai daquilo é errado, não é? Então, assim, o bom pai é aquele que ensina o filhinho a pescar. O bom pai é aquele, eu falei sobre isso na live passada, depois você também pode aprofundar, estou fazendo um resumo geral para a gente caminhar nessa linha, tá? Um bom pai é aquele que paga as coisas em casa. Um bom pai é aquele que não bate na mãe, que cuida da mãe, que é um bom marido. Aí a gente já começa a confundir as coisas. O bom pai também tem que ser um bom marido, o bom pai também tem que ser um bom profissional, um bom pai também tem que ter dinheiro. Não, peraí. Olha quantas histórias a gente conta. E a mesma coisa sobre a mãe. A boa mãe é aquela que ensina a filhinha sobre o que é menstruação. A boa mãe é aquela que pega a filhinha no colo, que faz chuquinha para ela ir para a escola. A boa mãe é blá, 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 blá. E a gente vai criando um monte de condições para amar esse pai e essa mãe. E, obviamente, eu tenho uma teoria de que pai e mãe não têm amor incondicional como humanos, tirando isso que eu expliquei para vocês, que é o amor incondicional espiritual, né, da concepção, da gestação e do nascimento, que ninguém poderia fazer por você e que não dependia deles quererem ou não quererem. O sim espiritual, ele é sistêmico, ele vem de algo muito maior, né? Mas o que acontece? Tirando isso, o amor de pai e mãe, ele é condicional. Eu costumo até brincar que assim, né? A mamãe vai lá e fala, filhinha, olha só, se você tirar nota boa na prova, eu vou ficar muito feliz, né? Filhinho, olha só, se você sair e não arrumar confusão, a mamãe vai ficar bem feliz, a mamãe vai te dar um presente, o papai vai te dar um presente. Ó, se você tirar nota boa na escola, depois no final do ano eu vou te dar aquilo que você queria no final do ano, no Natal. Então, existem várias condições, não é só essa, porque essas aqui eu tô falando de uma forma mais brincadeira, né? Só que as condições de projeções que a gente faz. Por quê? Porque tanto você como filho, como filha, você tem as suas projeções sobre seu pai e sua mãe, as coisas que você espera que eles façam, que você esperou que eles fizessem, as coisas que você comparou com os coleguinhas, com a mamãe do coleguinha, com o papai do coleguinha, com as famílias que você conviveu. Então a gente faz projeções sobre os nossos pais e a gente idealiza como eles deveriam ser. E o contrário é verdadeiro. Os nossos pais fazem muita projeção com a gente. Eu tenho algumas teorias que eu falo, inclusive da maldade sistêmica, da vingança sistêmica, de que os nossos pais colocam a gente como mediador da criança machucada deles. E acabam deixando a gente dentro de um movimento muito pesado de intermediação da relação de casal deles. Acabam deixando a gente num movimento muito pesado de intermediação das coisas que eles não conseguem resolver sobre as suas próprias vidas. Só que isso tem a ver com a humanidade deles e é por isso que é tão importante a gente separar as coisas. Porque lembra que eu falei, eu vou separar em dois tipos de bonequinhos. Esse aqui é o papai e a mamãe espiritual, que foram aqueles que tiveram ato sexual que concebeu você. A mamãe ficou mais um pouquinho, o papai pode ir embora. Ele acabou de dar um espermatozoide saudável que disse sim para a tua vida, ó, ele pode ir embora, porque espiritualmente falando, sistemicamente falando, ele já cumpriu o papel dele. A mamãe tem que ficar mais um pouquinho, porque ela tem que gestar você ali no forninho. Paula, mas minha mãe fumou crack a vida inteira, a minha gravidez inteira, e eu acho um absurdo isso, cara. Você tá aqui, o que se importa, entendeu? Você que lute agora para organizar a tua vida, porque o mais importante que ela tinha que te dar, ela já te deu. Ah, mas minha mãe fumou, minha mãe bebeu, minha mãe separou do meu pai, minha mãe apanhou, minha mãe não apanhou, fulano bateu, fulano não bateu. Cara, não importa. O que importa é que se ela gestou você e você tá aqui me ouvindo, a gestação foi a melhor. Entende? Foi a melhor para você, foi a melhor possível. Sempre é a melhor e a mais certa para nós. Então, quando se trata de pai e mãe sagrado, o que eles fizeram foi o melhor. Não existe nada melhor do que o que eles fizeram, da forma possível para eles, tá? Então essa é a separação. Só que daí então a gente aprendeu a projetar as coisas, a gente aprendeu a idealizar, nossos pais idealizaram na gente. Os nossos pais, se você conversar com seus pais e se você é pai e mãe, com certeza você já deve ter falado algo do tipo assim: "Ah, meus filhos não jamais vão passar pelo que eu passei". Ou então coisas assim: "Nossa, meu Deus, olha, eu vou ser uma mãe totalmente diferente do que minha mãe foi para mim. Porque eu não concordo com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso que a mãe fez. E quando eu for mãe, vocês não têm noção, quando eu for mãe, aí vocês vão ver como é que vai ser". Ou então, quando eu for pai, aí vocês não têm noção. Meu filho vai ser assim, vai ser assado, vai ser assado. Não, não. Eu vou pagar a faculdade do meu filho, aí o filho nem quer fazer faculdade. E a criança já nasce com uma missão que tem a ver com aquilo que o pai e a mãe não resolveram. Então, isso é muito pesado, sim. Isso é um fato, sim. Só que isso,
quando está na sombra, quando está na escuridão, quando a gente ainda não desenvolveu uma consciência sistêmica, quando a gente ainda não desenvolveu o autoconhecimento que faz com que a gente olhe isso de um outro lugar, de um bom lugar, de um lugar de respeito, respeito sistêmico para a nossa origem, faz com que a gente julgue os nossos pais. E esses aqui são os nossos pais que eu vou chamar de pai e mãe humanos, que a gente separa aqui didaticamente, como se fossem duas entidades diferentes. Então, é como se fosse assim, o pai sagrado e a mãe sagrada. Então, o pai sagrado e o pai humano, tá? Na verdade é isso, o pai sagrado e o pai humano, e a mãe sagrada e a mãe humana. São duas entidades que eu costumo dizer. Por quê? Porque fica mais simples da gente compreender que quando a gente sai de casa, o que é sair da casa então? É quando eu começo a olhar para os meus pais só na humanidade deles. Começo a projetar neles expectativas, como meu pai e minha mãe deveriam ser para que eu os amasse, como meu pai e minha mãe deveriam ser se eles fossem bons pais, como que eu espero que meus pais deveriam ser, ou o que eu acho que eu devo para os meus pais, porque meus pais fizeram isso, fizeram aquilo outro. Quando a gente começa a julgar os nossos pais, querer que os nossos pais fossem diferentes, ou querer que nós fôssemos diferentes em relação aos nossos pais, porque a gente se sente em dívida com eles, a gente perde a conexão com essa fonte espiritual da vida. Gente, eu tô falando coisas diferentes em relação à mesma coisa. A gente está relembrando e reforçando aprendizados, como a Mari falou ali, só que nós estamos dando um upgrade, nós estamos já olhando coisas novas em relação aos mesmos aprendizados, que inclusive é a função do Café com Consciência, trazer insights, trazer coisas novas para vocês que a gente está observando, que eu estou observando na clínica, que eu estou observando nos programas, nas imersões e tudo mais, tá? Então, perceba isso. Quando eu me desconecto, quando eu julgo a humanidade dos meus pais, eu me desconecto, literalmente eu me desconecto da força espiritual dos meus pais. E isso é muito importante, porque quando eu me desconecto da força espiritual dos meus pais, o que acaba acontecendo comigo? É como se eu sentisse aqui para lá, mas existe um vazio dentro de mim. Por que existe esse vazio dentro de mim? Por que parece que não tem nada aqui para me dar base, para me dar força, para me dar suporte para a vida? Por que eu vou para a vida esperando que as pessoas me deem reconhecimento? Por que eu vou para a vida esperando elogios? Por que eu vou para a vida sempre carente, sempre necessitando de relações, sempre precisando que pessoas estejam comigo, sempre precisando, de repente, de um relacionamento de casal e tudo mais? Eu vou para a vida dessa forma porque eu me desconectei da fonte espiritual da vida. Olha que importante que é isso. E aí, como eu me desconectei do meu pai e da minha mãe sagrado, e eu estou focada no meu pai e na minha mãe humano, meu pai e minha mãe humano, o que acaba acontecendo? Eu vou mostrar aqui para vocês de uma forma um pouquinho mais próxima, peraí. Acaba acontecendo algo que é muito comum, que é o que eu mais trato em consultório. Dá para enxergar aqui, ó? Então, aqui nós temos o pai e a mãe sagrados, e nós temos aqui o pai e a mãe humanos. Sim? Quando eu, que sou o filho, a filha, quando eu julgo os meus pais, então, o que eu tô dizendo, né? A gente perde a conexão, a gente perde a conexão com o requisito espiritual da nossa vida. É como se eu fizesse assim, ó. Tá vendo que esse bonequinho tem olhos, né? Então, é como se eu fizesse exatamente como se eu fizesse, não, é o que eu faço. Eu tô aqui tá a minha vida, aqui tá o fluir da vida, aqui tá os bons relacionamentos, aqui tá o dinheiro, aqui tá a prosperidade, tá tudo que é de melhor para mim. Eu faço assim, não quero isso aqui não. Eu vou lá lutar pelo relacionamento deles, eu vou lá lutar para ser vista, eu vou lá lutar para ser sentida pelo meu sistema e tudo mais. E aí eu me submeto, ó, eu me submeto a entrar no meio. Eu me submeto a ser a mediadora da relação de casal deles. Eu me submeto a ser a mediadora das dores de criança do meu pai e da minha mãe. Entende? E isso aqui é muito importante, porque nesse lugar aqui, ó, eu tô aqui, é um lugar pesado, mas é um lugar confortável. É um lugar pesado, mas é um lugar confortável. Paula, como assim? E eu já fiz constelações, né, que a gente observou, que esse filho que estava ali fazendo essa mediação ficava tipo um pêndulo, assim.
né, em relação aos ombros do pai e da mãe, e o pai e a mãe se aconchegavam naquilo, por quê? Porque o pai e a mãe também não têm o pai e mãe. O pai e a mãe também saíram da casa. O pai e a mãe também saíram daqui, entende? E eles também fizeram essa mediação, eles também, o pai e a mãe humanos, eles também se envolveram com as questões do pai e da mãe deles, eles também compraram brigas na ancestralidade deles, eles também pegaram para criar as dores da mamãe, do papai, de quem mais é possível, com quem eles estão mais alinhados. Então, nós nos conectamos aqui com a humanidade, nós ficamos dentro da humanidade deles, e essa mediação é o que acaba fazendo com que a gente não viva a nossa vida. Você até quer viver a tua vida, você estuda as coisas, fala, agora eu sou protagonista da minha vida, agora vai acontecer, agora o negócio vai bombar e não sei o que, nananã. E a hora que você vê, você não consegue ir adiante, porque na verdade você está aqui, você está envolvido, você está mediando, você está no meio dessa relação, né? E aqui está passando a tua vida. Então, o que acaba acontecendo? Você acaba ficando criança para a vida, mesmo que você não more com seus pais, tá, gente? Porque às vezes a gente acha assim, isso acontece só com quem mora com os pais, isso só acontece com quem convive com os pais, isso acontece até com quem nem conhece os pais, que o papai e a mamãe de repente até faleceu. Uma pessoa que é adotada, você vai falar assim, fulano é adotado. Ele também, acontece isso com ele em relação aos pais cuidadores, né? Acontece com ele em relação aos pais cuidadores e aos pais biológicos. Porque, na verdade, a nossa origem, ela tá na gente. Não é, não, se eu conheço, se eu não conheço, se eu convivo, se eu não convivo. Não. Tanto é que eu mesma, recentemente, eu me dei conta, né? Que teve uma situação, quando eu me mudei de volta para Florianópolis, e agora eu voltei para Presidente Prudente, eu tenho essa dinâmica ainda, né? Que eu tenho feito alguns movimentos entre Florianópolis e Presidente Prudente. E eu vim para cá morar em Florianópolis da última vez com a certeza, com a convicção de que eu estava vindo num lugar de ordem em relação aos meus pais. E aí, depois de um certo tempo, eu percebi que o meu discurso estava muito bonito, mas não era bem assim, não. Porque eu tinha medo de enfrentar. Eu tinha medo de ficar lá imprudente e me perder da minha relação com eles. E começar a julgar eles e perder tudo que eu tinha conquistado com essa questão sistêmica do equilíbrio, da ordem, de estar no meu lugar e tudo mais. Eu tinha um medo. Só que o que começou a acontecer? Eu comecei a viver algumas coisas na minha vida que não fluíam e depois eu fui perceber que, na verdade, não adianta a gente mudar de país, não adianta a gente mudar de cidade, não adianta a gente ficar quilômetros e quilômetros de distância se a gente não resolver isso aqui. E como que a gente resolve isso aqui? Só existe uma forma de resolver isso. É a gente conseguir olhar para esse sagrado dos nossos pais para a gente reconectar com a fonte de luz da nossa origem. Enquanto eu não consigo olhar... Paula, mas você consegue olhar? Eu consigo já olhar para os meus pais e me reconectar com a fonte de luz da vida, mas a gente de vez em quando vai se desconectando, porque a gente é humano e a gente está na vida. E a vida e o mundo e o inconsciente coletivo tá falando um monte de coisa o tempo inteiro na nossa cabeça. Então nós vamos nos desconectar sim. Bert Hellinger fala, tem que tomar papai e mamãe 3 vezes ao dia até morrer. Quem não conhece Bert Hellinger, tá? Bert Hellinger faz apenas 2 anos e meio que ele partiu dessa existência física, né? Mas Bert Hellinger foi o homem que desenvolveu a constelação, que inclusive levou adiante a constelação no mundo todo, mudou a nossa forma de se desenvolver, né? Trouxe a constelação como uma base extraordinária para nós, e com 90 anos de idade, 90 e poucos anos de idade, ele estava constelando a relação dele com a mãe dele. Né? Então existe sim, por mais que a gente se desenvolva, a gente vai ter alguns movimentos de olhar, de se desconectar de novo e tudo mais, porém, quando a gente sabe o caminho de volta, que é o caminho que nós vamos olhar aqui, aí as coisas acontecem de forma mais rápida e mais leve, tá? Isa, querida, gratidão, que bom que você tá aqui, né? Muito legal. Saudade também, porque a gente acabou nem se falando mais. Então vamos lá. Quando eu saio de casa, eu vou para a escola. E eu vou para a escola, normalmente, a maior parte das crianças vão realmente para a escola, né? Tem uma idade ali, essa criança vai na escolinha, ela vai estudar. Só que tanto a criança quanto os pais dessa criança, normalmente, mesmo que seja de forma inconsciente, acabam esperando que a escola vai dar algo para essa criança que eles não conseguiram dar. E essa criança vai esperar que essa escola dê algo para ela que esses pais não estavam conseguindo dar. Seja atenção, algum tipo de cuidado físico, algum tipo de cuidado material e tudo mais, e o que mais é possível aí dentro dessa dinâmica. E aí, essa criança, ela vai para a escola, só que ela não vai para a escola estudar.
estudar sobre a vida, estudar sobre como ela pode se desenvolver, estudar, enfim, sobre como ela pode ser uma pessoa melhor. Tanto é que a gente passa anos e anos e anos na escola. Inclusive, eu lembro quando eu estava no terceiro colegial, estudando desesperadamente para passar em vestibular, eu não estava estudando para viver, eu estava estudando para viver uma prisão, né? Tanto é que eu decorava todas as coisas para passar em vestibular. Quando eu fui para a faculdade, eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço aqui agora? Né? Porque daí você chega na faculdade, você é uma pessoa que está ali sem saber o que fazer da vida. Você vai para a faculdade, você não tem nenhuma formação de vida, né? Salvo algumas exceções de pessoas que trabalham, que inclusive eu acho que todo mundo deveria trabalhar antes de ir para a faculdade, né? A gente vai para a faculdade totalmente despreparada. E hoje eu atendo pessoas, eu também. Paula, eu fui criar o meu relacionamento adulto com a vida faz muito pouco tempo. Posso dizer que assim, faz uns 3 anos, talvez quase 4 anos, que eu estou me relacionando com a vida como adulto e mesmo assim ainda me trabalhando bastante para ter um posicionamento adulto a maior parte do tempo. Por quê? Porque a gente vai para a escola e a gente desconectou da fonte e a gente vai para a vida como criança. E aí a gente fica lá alguns anos na escola, né, esperando que a escola cuide da gente, os nossos pais esperando que a escola cuide da gente, esperando que ali se constitua algum tipo de base, mas a base de verdade que está faltando no nosso coração é a conexão com o nosso Pai e Mãe Sagrado que a gente perdeu quando começou a julgar eles. E eu vou repetindo isso para didaticamente você até conectar e entender, tá? Entender não, né? Mas gravar essa informação que é muito importante. Aí a criaturinha sai da escola e ela vai trabalhar. Só que daí ela vai trabalhar e imagine como que ela vai trabalhar. Aqui são trabalho e relacionamentos, tá? Tanto um como o outro estão dentro do mesmo movimento. Aí eu já tenho uma certa idade, eu já sou considerada adulta pela sociedade e eu vou trabalhar, eu vou me relacionar, vou ter um relacionamento de casal, vou me relacionar com as pessoas do meu trabalho, vou me relacionar com as parcerias, com os amigos, de repente eu vou abrir um negócio e tudo mais. Aí o que acontece? Como eu estou com essa criança machucada, com essa criança mediadora dos meus pais, da dor dos meus pais, como eu estou com essa criança que tem uma expectativa de que os meus pais deveriam me dar algo, que os meus pais não me deram o que eles deveriam ter me dado, e todas as demandas que a gente tem sobre a nossa origem, principalmente do pai e da mãe, você imagina como é que eu vou para as minhas relações, né? Então eu vou para as minhas relações, eu vou projetar o que eu acredito que falta no meu pai, no meu namorado, no meu marido. Eu vou projetar o que eu acho que meu pai tinha que ter feito para mim no meu chefe, nos meus líderes, nas pessoas que me contratam no meu negócio. Eu vou projetar o que eu acho que falta na minha mãe, nas minhas amigas, nas minhas parceiras de trabalho. Se você é homem, você vai projetar na sua companheira, na pessoa que você está desenvolvendo um relacionamento de casal. Você vai esperar que as pessoas deem para você o que você acha que seus pais não te deram. E é por isso que quando nós estamos criança na vida, inclusive a gente ganha pouco dinheiro. E às vezes ganha nada de dinheiro. Eu estava atendendo esses dias e a pessoa que eu estava atendendo, né, tá fora do mercado de trabalho. Daí, inclusive, eu falo, não se chame de desempregado, desempregada, pelo amor de Deus. Né? Essa pessoa, então, tá, a princípio, tô desempregado, tal. Eu, não, para lá. Desempregado, não. Tô disponível no mercado de trabalho. Aí conversa vai, conversa vem, né? A pessoa dizia que tem uma questão familiar, que a família tem posses, né? Tem terras e tudo mais. Não, mas qualquer coisa, se eu não conseguir trabalho, aí eu vou fazer alguma coisa lá nas terras da família e tudo mais. Ah, por que já não tá fazendo? Por que vai esperar chegar no caos? Por que já vai fazendo? Então, se realmente isso fosse para que você se sentisse produtivo, né? Para que você se sentisse, enfim, conectado mesmo com o dinheiro e tudo mais, para poder fazer a transição profissional produzindo alguma coisa, já estaria fazendo. Mas por que não está fazendo? Porque, na verdade, os ganhos secundários de estar ali na iminência, na possibilidade de perder tudo e ter que ser dependente da família, os ganhos secundários são muito grandes. Por quê? Porque, na verdade, nós temos, e a mesma pessoa que eu estava atendendo tinha uma crença muito parecida com a que eu tinha. Em 2015, eu estava sendo atendida pela minha terapeuta, e aí ela me faz uma pergunta. A gente estava lá um pouquinho mais concentrada, fazendo uma visualização, e ela diz, Paula, se você prosperar financeiramente falando, né, se você ganhar bastante dinheiro, você acha que seus pais vão ficar mais felizes ou mais tristes? Deu, mais tristes, claro. Ela, oi? Como assim? Falei, claro, imagina se minha mãe não me der dinheiro, se ela não tiver que cuidar de mim, ela morre.
dela. Bingo! Como é que você vai fazer dinheiro se você acredita que se você tiver dinheiro você vai deixar seus pais tristes? E a gente não se dá conta dessas coisas, né? Então, muitas vezes a gente se envolve, a gente se emaranha com essas questões do nosso pai e da nossa mãe, porque de alguma forma, ou a gente também, né, como eu falei, a gente acha que eles devem algo pra gente, que eles deveriam ter sido diferentes, etc, mas principalmente a gente olha para eles como fracos na vida. A gente olha para eles como se eles não dessem conta do destino deles. Às vezes a gente toma mais a dor de um do que do outro, fato, né? E os homens têm uma tendência a tomar mais a dor da mãe e as mulheres têm mais a tendência de tomar a dor do pai, embora isso não seja uma regra. Existem muitas famílias que eu atendo que acontece o seguinte: a filha toma as dores da mãe em relação ao pai, mas fica com ódio da mãe. Muitas famílias eu atendo que acontece isso. Ela toma as dores da mãe em relação ao pai, porque meu pai traiu, porque meu pai abusou, porque meu pai foi mal, porque meu pai não deu dinheiro, porque meu pai não deu pensão, porque meu pai se afastou, porque meu pai isso, meu pai aquilo, porque meu pai ficou ausente a vida toda, porque minha mãe reclamava do meu pai, etc. A mãe, por maldade sistêmica e pelas demandas que ela tem da criança dela, acaba projetando essas dores na filha, acaba usando a filha de melhor amiga. Isso é uma grande maldição, você não tem noção do quão maldição é a mãe usar a filha de melhor amiga, porque daí ela projeta e ela quer que a filha resolva as demandas da criança ferida dela, e essa relação ela fica muito pesada, e essa filha começa a ter ódio da mãe, mas é um ódio velado, porque ela não pode confessar isso, né? Então acaba acontecendo isso, essa mãe acaba usando essa filha como se fosse uma ajudante dela, essa filha acaba se colocando nesse lugar, porque os filhos fazem isso, né? Os filhos, por amor, eles sacrificam as próprias vidas em relação. Só que é um amor cego, tá? Não é um amor leve, nem um amor saudável. Acabam sacrificando a vida, a felicidade, o fluir da sua existência em relação a esse cuidado com essa dor. E, na verdade, essa filha tá morrendo de saudade do pai. Ou esse filho tá morrendo de saudade do pai. Ele tomou as dores da mãe, tá tentando cuidar da mãe porque acha que a mãe é fraca, mas está ali morrendo de vontade de tomar o pai. E aí, no fim das contas, acaba vivendo mais ainda o reforço do vazio, né? Eu não posso ter meu pai, não posso ter minha mãe. E aí eu vou para o trabalho, vou para as minhas relações de casal, como? Eu vou projetando essas demandas e eu não consigo me relacionar com as pessoas como adulto. Eu não consigo ser paga com dinheiro. Por quê? Porque eu quero elogios, porque eu quero reconhecimento, porque eu quero sentir que aquilo que eu não tive em casa, eu vou encontrar em algum lugar. Entende? Então, por isso as pessoas às vezes ficam viciadas em trabalho, por isso as pessoas muitas vezes têm problemas sérios no trabalho, com os parceiros, com os relacionamentos de trabalho. Por isso que as pessoas têm fortes questões nos relacionamentos interpessoais e principalmente em relação de casal. Porque na relação de casal, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar levando essa mesma dor que eu sinto em relação aos meus pais para minha relação de casal, e com certeza eu vou encontrar alguém que tem dores complementares, parecidas e que vão exponencializar, vão potencializar essa dor que eu sinto lá dos meus pais, e no fim o que eu vou acabar fazendo? Repetindo o mesmo tipo de relação que meu pai e minha mãe tinham, com riqueza de detalhes sórdidos, né? Por que com riqueza de detalhes sórdidos? Porque eu também vou acabar me relacionando com as pessoas exatamente da forma conhecida, porque o meu sistema está programado daquele jeito, porque a minha alma está programada, porque uma vez que a gente tem as nossas heranças, todo mundo tem as heranças, né, de família, de ancestralidade, as lealdades e tudo mais, então a minha alma já está programada para fazer aquilo, para levar aquela dor adiante. E na verdade a gente já viu e vai ver mais uma vez, hoje nós vamos falar de novo, né, que a melhor forma da gente honrar a nossa ancestralidade, honrar os nossos pais, honrar inclusive as dores que todos eles tiveram, né, e parar de repetir essas dores, parar de ficar nessa roda viva de peso que vem com essas conexões todas, é a gente fazendo diferente. Mas enquanto a gente não tem força para fazer diferente, a gente continua nessa linha aqui. E é por isso que, bom, eu saí de casa, fui para a escola não resolveu meu problema. Eu não consegui encontrar pai e mãe lá, não consegui restituir. Algumas pessoas até ficam na escola, estudando. Sabe aquelas pessoas que estudam e acabam até não trabalhando, ou acabam estudando, faz mestrado, doutorado, etc., e fica na escola. Por quê? Porque essa pessoa ela encontrou um acalento ali. Não resolveu o problema dela, porque ela tem que voltar para casa para ela ter uma vida fluida. Para ela realmente fluir na vida, ter abundância, ter prosperidade, ter plenitude, ela vai ter que voltar para casa. Mas algumas pessoas encontram na escola um conforto, uma forma de se sentir parte.
Algumas pessoas vão sentir isso no trabalho ou no relacionamento de casal, mesmo que seja de uma forma meio estranha, às vezes com bastante dor, porque muitas vezes a gente faz tudo com muita dor, né? A gente aprendeu a fazer as coisas com muita dor, com muito esforço. E aí, então, acaba ficando ali no trabalho, nos relacionamentos, e acaba encontrando um certo conforto naquilo, mesmo que seja, então, dolorido e muitas vezes disfuncional, como a gente sabe. E outras pessoas, elas vão dar mais um passinho adiante, elas vão para a igreja, elas vão para as ideologias. Você deve conhecer alguém, eu mesma já fui uma pessoa que eu fui extremamente religiosa. E por que a gente vai para uma ideologia? Eu coloquei igreja aqui, mas eu prefiro até a palavra ideologia, porque ideologia é aquilo, por exemplo, agora eu sou feminista. Então eu vou comprar uma ideologia, vou comprar uma filosofia de vida e eu vou colocar aquilo como a fonte da vida, que só eu tenho essa verdade, que só é bom quem que está ali junto comigo naquela filosofia, que todo mundo deveria viver aquela filosofia, e isso vale com religiões, isso vale, por exemplo, eu falei com o feminismo, com a política, com time de futebol. O time de futebol também é uma ideologia. Então a pessoa ela vai viver em função do time de futebol. A pessoa ela vai viver. Uma coisa é você ter uma religião, você praticar isso de forma leve, né? Uma outra coisa é você, por exemplo, se posicionar na política, estudar sobre política, né? Uma coisa é você ter um time de futebol que você gosta, que você vai lá assistir, você leva a sua família, você se diverte, etc. Outra coisa é ter isso como uma ideologia. Percebe que é diferente, tá? E quando a gente está com essa criança machucada, a gente está se envolvendo com a vida a partir dessa criança machucada, a gente precisa, se a gente não encontrou na escola, se a gente não encontrou no trabalho, que não deixa de ser uma ideologia também, né? Eu vou buscar uma ideologia para fazer parte de um grupo. Então eu me envolvo com algum desses pontos que eu falei para eu poder sentir que eu tenho uma comunidade, para sentir que eu tenho um grupo, que eu tenho um clã. A gente fez isso, por exemplo, quando eu estava na fase mais crítica da minha vida, eu fiquei com dois movimentos muito especiais. Eu fiquei na associação comercial aqui de Florianópolis, a gente tinha o grupo das mulheres. Depois que eu percebi que a minha relação com o grupo lá das mulheres era uma relação disfuncional, porque na minha cabeça aquilo era a minha religião, era o meu ponto de apoio, eu precisava delas porque eu não conseguia fazer nada sozinha. E eu precisava da igreja, que foi a outra coisa, porque eu não conseguia fazer nada sozinha. Então não era uma independência, não era uma coisa gostosa, não era uma coisa leve, mas era uma coisa importante. Porque não é ruim, nada, nenhum dos pontos dessa linha aqui da vida, nenhum dos pontos aqui é errado. Pelo contrário, são as formas que a gente vai buscando para resgatar o nosso eu. Só que a gente só resgata o nosso eu através de autoconhecimento. A gente só resgata o nosso eu realmente fazendo essa volta para casa que a gente já vai comentar, tá? Mas enfim, então eu saí de casa, eu fui para a escola, trabalho e relacionamentos, igreja, ideologias. Finalmente eu posso chegar na rua. E às vezes eu moro na rua, às vezes eu vivo na rua, literalmente. A rua tem a ver com eu não dei conta de estar em nenhum grupo, eu não dei conta de estar em nenhum relacionamento, eu não dei conta de estar conectada com nenhuma ideologia e nada me confortou. Então eu vou para a rua. A rua não necessariamente é morar na rua, embora às vezes seja morar na rua, sim, tá? Mas a rua é tudo aquilo que vai tirar você da conexão de lucidez. A rua é, por exemplo, você pode não morar na rua, mas daí você se torna um drogadicto, uma pessoa que usa drogas. Por que uma pessoa usa drogas? Por que uma pessoa usa remédios? Por que uma pessoa usa bebida alcoólica, cigarro e até mesmo outras coisas? Porque eu falo droga não é só o que tira totalmente seu estado de consciência ali, a sua lucidez, né? Droga é tudo aquilo que você faz uma dependência, o dinheiro pode ser trabalhar, pode ser uma droga, pode ser a tua rua. Às vezes a gente vai pra rua no trabalho. Por quê? Porque eu trabalho, mas eu tô trabalhando por quê? Então diga assim, ó, a intenção determina o resultado. E a intenção, principalmente inconsciente, determina o resultado. Né? Então, muitas vezes eu vou pra rua, tá vendo se você achava uma cartinha aqui? Muitas vezes a gente vai para esse movimento de estar na rua que é para se entorpecer, que é para fugir da realidade, que é para não encarar a dor. Então a gente fica na rua, né? Então eu como demais, eu gasto demais, eu trabalho demais, eu fico ansiosa demais, eu me exercito demais. Tem pessoas que ficam viciadas em endorfina da academia, vai para academia, né? Que usa vitaminas, substâncias, etc, fica doido, o doido da vitamina, da academia, etc. Tudo isso são movimentos de ir para a rua. Porque
Porque a gente acha às vezes que ir pra rua é só ir pra rua mesmo e usar drogas, né? Não. Tudo aquilo que vai tirar você, que vai desconectar você de olhar a sua dor, é o momento que você está indo pra rua. E, gente, mesmo que a gente se desenvolva, vai ter momentos que a gente vai pra rua de qualquer jeito. Que a gente, né? Que a gente vai acabar se colocando na rua, porque eu não tô afim de olhar a dor. Quanto mais a gente se desenvolve, mais fácil fica olhar para as nossas dores, mais fácil fica a gente pedir ajuda, né? Mais fácil fica pra gente se aprofundar no nosso coração, naqueles temas, se relacionar com esses temas de maneira profunda e resolver as nossas questões. Mas a maioria das vezes a gente não faz isso porque não tem o conhecimento, não tem o autoconhecimento, não consegue se olhar. Mas tudo isso que eu tô falando, Bia, eu já vou responder. Como sair da rua de forma consciente? É justamente esse caminho que nós vamos fazer de volta, tá? Mas olha que interessante. Tudo isso que acontece, que faz eu viver o lado obscuro de cada uma dessas coisas aqui, da escola, do trabalho, dos relacionamentos, da igreja, das ideologias, das religiões, dos grupos, né, partidários e afins, e da própria rua, é porque eu estou me relacionando com a vida como criança. Taran, taran, taran. Sim? E aí, para começar a fazer o caminho de volta, até porque eu não sei nem que horas são. Ah, tá. Tem mais alguns minutinhos aqui, né? Para começar a fazer o caminho de volta, a primeira coisa que a gente precisa é perceber que existe essa criança dentro de nós. Que existe uma criança machucada sim, que existe uma criança que precisa de atenção, que existem essas demandas que nós fizemos sobre os nossos pais, que existem essas projeções sobre as pessoas que vivem com a gente, das nossas demandas, das nossas feridinhas, das feridas abertas que a gente não curou a respeito da nossa origem, a respeito principalmente da nossa... Porque todo mundo vai ter questões na vida relacionadas à concepção, gestação, nascimento e infância. Tudo aquilo que a gente achou que não tinha, não aconteceu, que deveria ter acontecido, isso vai ficar em aberto aqui, até que a gente conte a verdade para nós mesmos, para nossa criança, tá? Então, primeiro ponto é a gente reconhecer que nós temos uma criança machucada, é reconhecer que nós temos uma criança com demandas e feridas em aberto. Ponto. Para que eu possa abrir espaço no meu coração para olhar para essa criança. Para olhar para essa criança. E como que eu vou olhar para essa criança? Eu vou olhar para essa criança lembrando que ela tem um pai e uma mãe. Eu vou contar para vocês uma constelação que eu fiz, que inclusive está no Vida Viva. Inclusive nós vamos ter uma nova temporada agora. Na verdade nós vamos mudar tudo, né? O formato. Na verdade nem vai mais chamar programa Vida Viva. A gente ainda está encontrando um lindo nome para o programa. Já fomos abençoados pelo programa Vida Viva, mas daí são coisas que eu não preciso entrar em detalhes, senão vai parecer uma viagem aqui, né? Mas recebemos a bênção do programa Vida Viva para a gente fazer um novo nome e tudo mais. Então, nós vamos ter uma forma nova de estudar fenomenologia, constelação familiar. Logo em breve eu vou anunciar aqui para vocês, tá? Mas existiu lá, em dezembro de 2020, nós fizemos uma constelação que ficou registrada. Essa constelação eu vou usar ela para sempre, porque ela foi muito incrível e ela está gravada, né? Até porque o programa Vida Viva, todas as sessões que a gente fez, elas foram gravadas e elas estão armazenadas, né? Elas são utilizadas de forma online. Como foi essa constelação? Então, eu coloquei ali, a gente tinha representantes presencialmente. Então, nós colocamos no campo o pai, a mãe, você criança e você adulto. Vai pensando aí comigo, tá? Eu coloquei, então, o seu pai, a sua mãe, você criança e você adulto. Tudo bem? Legal. Aí, o que aconteceu? Eu peço para as pessoas seguirem os movimentos. Se você nunca viu uma constelação, as pessoas é um psicodrama ali, né? É um movimento que a gente faz como se fosse um teatrinho, só que ele é não falado e ele é sentido no corpo. Então a gente vai seguindo os movimentos e ali vão sendo mostradas algumas coisas. A intenção da constelação familiar, que aliás eu vou fazer imersão sábado agora, amanhã, né? Amanhã é sábado. Eu tô vivendo 10 dias em um dia. Então eu vou fazer constelação aqui em Floripa, tá? Depois quem quiser pode chamar. Mas vamos lá. Então na constelação, o objetivo da constelação é a gente trazer à tona as dores, a gente trazer à tona a verdade, o além do aparente sobre as nossas questões. Porque quando a gente vê ali, por exemplo, o que eu vou contar para vocês, a gente ativa uma misericórdia, a gente ativa uma forma diferente, um ressignificado para aquelas coisas, tá? Mas aí como é que foi então? Então tinha você criança, você adulta, teu pai e tua mãe. O pai, a pessoa que representava o pai, saiu do tapete representando que
estava meio desconectada. Inclusive verbalizou, olha, eu sinto que eu não pertenço muito a esse movimento, não. Eu pertenço a isso, eu estou olhando para isso, mas eu não faço parte dessa dinâmica que vocês estão vivendo. Tá bom, se afastou. A adulta foi mais perto do pai e também ficou olhando bastante ali para o que estava acontecendo no tapete. E o que estava acontecendo no tapete? Ali estava a sua criança e a sua mãe. A criança rodeando a mãe e a mãe de olhos fechados fazendo assim e batendo o pé. Parecia uma criança mimada, mas ao mesmo tempo com uma dor muito grande, porque ela fechava os olhos e ela se doía, sabe? A gente percebia que era uma dor muito grande. E a criança ficava louquinha atrás, assim, rodeando, tentando abrir os olhos da mãe, tentando puxar a mãe. Aí a mãe ficava com mais raiva, se batia ainda mais, se batia ainda mais. E ali aquele movimento, né? Aí eu coloquei uma almofada no chão representando a dor dessa mãe, que pode ser, por exemplo, a dor de um aborto, a dor de uma separação muito dolorida, a dor de alguma coisa das mulheres da família, enfim, dores que essa mamãe poderia ter, porque cada mamãe pode ter a dor. Nem todas as mulheres passaram por aborto, nem todas as mulheres passaram por um abuso, nem todas as mulheres passaram por um sonho frustrado, né? Então eu coloquei uma almofada representando a dor. Essa almofada ficou ali no chão. No que eu coloquei a almofada, imediatamente a pessoa que representava a mãe abriu o olho, continuou ainda meio que se contorcendo, mas conseguiu se acalmar um pouco e olhar para aquilo. A adulta chegou no campo, olha a identificação dessa adulta com essa dor. Aí ficaram no campo a adulta olhando para a dor, a mãe olhando para a dor e a criança olhando para a dor. Ali já se mostrou algo, né? Que na verdade, tanto a sua criança quanto a sua adulta estavam cuidando de uma dor da mãe. Estavam tentando salvar essa mãe dessa dor. E a gente faz muito isso, a gente tem essa salvadora, esse salvador dentro de nós, né? Aí, de repente, eu pergunto para elas, né? E aí, como é que está aí? Me conta um pouquinho da sensação que vocês estão, eu peço para elas verbalizarem algo. Aí, a que representava a adulta diz assim, nossa, primeira vez que eu vejo ela, que é a pessoa que representava a criança. Nossa, primeira vez que eu vejo ela, que interessante. E a criança diz, nossa, eu também, não tinha te visto, primeira vez que eu te vejo. E elas tiraram o foco da mãe. Então, quando a dor foi vista, essa dor que é a dor da mãe foi vista, a gente começou a ter um primeiro movimento ali deles se olharem, delas se olharem. Então, adulto e criança se olharam, mas a criança ainda ficou ali coladinha com a mãe. E a mãe ainda fazia movimentos de dor, fazia movimentos, né, de pesar mesmo, voltou a fechar um pouco os olhos, voltou a se contorcer, e principalmente essas mãos, que eu tô levantando aqui até para mostrar para vocês, porque ela apertava as mãos, era uma dor muito grande. Aí, mesmo conduzindo, eu tive vontade de entrar no campo como avó materna. E foi muito interessante, porque eu já tinha vontade de entrar subindo numa cadeira. E assim eu fiz. Eu pedi lá para o pessoal que estava junto comigo nos bastidores segurar a câmera que eu estava segurando, e eu subi e ali eu me posicionei. Bem grande. Eu subi na cadeira e me posicionei. Bem grande. E olhei para todo mundo ali. No que eu subi, a pessoa que representava a nossa mãe virou e se encaixou aqui. Eu tenho a sensação até hoje, a sensação da cabeça dela aqui. Ela se encaixou, ela se acolheu no meu colo ali, embora estivesse de pé, né? Ela se acolheu ali e ela fez assim pela primeira vez. Ela relaxou os ombros, né? E aí, então, eu digo, eu como vó materna, nisso a criança e a adulta se afastaram e saíram do tapete, ficaram bem na pontinha do tapete, mas um pouco mais para fora. E aí eu, como vó materna, digo assim para a criança, eu sou grande, eu que cuido dela, fique fora disso. Ela me olhou, respeitou, mas ela disse, não é isso, Paula, não é isso. Tá bom, eu vejo você, eu vejo que você é grande, eu tô vendo que você tá cuidando dela, mas tem algo a mais aí. Aí tá bom. Aí eu falei, então continue seguindo seus movimentos e veja o que acontece. Nisso, a adulta pega as mãos da criança e olha para a criança. E aí a criança olha para a adulta. E ali tá quentinho e acomodado a vovó materna com a mamãe. Aí me vem então um insight e eu digo, adulta, fala para a criança. Eu estou ensinando o caminho de volta para casa já, tá? Através dessa constelação eu estou ensinando o caminho de volta para casa. Eu estou resolvendo como a gente sai da rua, tá, Bia? Inclusive a Bia que perguntou, tá? Esse é o caminho de volta para casa.
O que acontece então nesse momento? No momento alto da constelação, a hora que a adulta pega as mãos da criança, a criança conecta, as duas se olham nos olhos profundamente ali. A mamãe já está resolvida com a mamãe dela, com a vovó materna. Tá ali, tá tudo mais calmo. Aí eu peço para a adulta falar para a criança, né? Eu vejo você e agora eu cuido de você. Eu dou conta de você. Eu, adulta, agora eu cuido de você. Agora eu dou conta de você. Uau! Aí sim, a criança fala, é isso. Era isso que estava faltando. Essa criança ali no campo, ela já via, ela já tinha entendido, ela já tinha captado quando a avó entrou, que a mãe foi lá e a mãe se conectou, pronto, já tinha resolvido o problema dela em relação àquilo. Só que ela continuava desamparada. E é isso que a gente faz quando a gente está com demandas a respeito dos nossos pais, que a gente acha que eles não foram suficientes pra gente, que a gente acha que eles tinham que ter sido diferentes, que ele tinha que ser um marido diferente, uma mulher diferente, uma esposa diferente, que tinha que ter cuidado do irmão diferente, que tinha que ter tido um parto diferente, porque a gente pira tanto que a gente acha até que minha mãe tinha que ter tido um parto diferente do que ela teve, sabe? Enquanto eu tô com as demandas em relação à humanidade dos meus pais, eu não consigo sentir a força que vem da minha origem e, consequentemente, eu não consigo nem olhar para minha criança. Porque foi isso que o campo nos mostrou. Que aquela criança, ela estava tão descompensada, tentando salvar, lembra que a gente colocou aqui? A mediação. Estava ali tão descompensada, tentando mediar a dor da mãe, mediar a criança da mãe e tudo mais. A gente esquece que os nossos pais são crianças como você, né? E ela estava tão descompensada ali que ela não conseguia sair do lugar. E a adulta não conseguia olhar para ela, porque a adulta também estava cuidando. Porque a adulta primeiro foi cuidar lá da dor do pai. Também ficou grudadinha lá com o pai que estava desconectado daquela questão. A criança cuidando da dor da mãe e a adulta cuidando da dor do pai. Quando eu coloco a dor no campo, a adulta e a criança conseguem se ver. Quando elas conseguem se ver, um passo já é dado ali. Mesmo assim, elas ainda estão cuidando de uma dor que não é delas. E aí o que acontece? Quando essa adulta consegue olhar para essa criança, daí a criança se sente protegida. A criança sente que tem colo. E na verdade, gente, não existe nada que a escola, o trabalho, o relacionamento de casal, a igreja, as ideologias, os grupos, ou a rua e tudo que vem, né, com essa fuga sobre enxergar a verdade, tudo mais, não existe nada que a vida possa te dar que seja mais grandioso do que teu pai e tua mãe te deram quando eles conceberam você. Então, quando a gente se apropria, faz assim, ó, quando eu me aproprio, quando eu tomo, tomar é ativo, não é passivo. Quando eu tomo a luz da vida que vem do meu pai e da minha mãe, quando eu saio das demandas, quando eu saio das comparações, quando eu paro de mimimi, blá, 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 sobre a humanidade deles, eu me retiro da humanidade, eu me retiro da humanidade dos meus pais, eu deixo a humanidade dos meus pais em paz. Escreve isso aí, eu deixo a humanidade dos meus pais em paz. Quando eu faço esse movimento, que foi o que aconteceu no campo ali, quando a criança e a adulta saíram e deixaram a humanidade da mãe em paz, a dor da mãe com a mãe dela e com todas as mulheres da família e sei lá que mais que tinha ali, que se a gente fosse aprofundar, fosse colocar outras gerações, a gente ia ver muita dor ali. Aquela mãe estava servindo aquela dor, ela não conseguia olhar. Gente, muitas mães não conseguem nem olhar para nós como filhas, entendeu? Não conseguem, porque a dor delas é tão grande que elas não têm mais o que fazer em relação a nós. A não ser ter dado o que elas deram de mais precioso e mais importante. Elas já deram a vida e isso foi suficiente. Entende? Ao mesmo tempo que não tem nada que bilhares e bilhares de pessoas que existem no planeta Terra não podem dar para você, que teu pai e tua mãe te deram, que foi a vida, a luz da vida, o sim espiritual para que você estivesse aqui hoje, também não tem nada que 7 bilhões, 897 milhões, 667 mil, 837 pessoas, 38, 39, que tá nascendo gente, que não podem te dar melhor do que teu pai e tua mãe humano podem dar para você. Teu pai e tua mãe humano não tem nada para dar para você. Se você sair dessa live com duas coisas, com papai e mamãe, foi suficiente. Ó, papai e mamãe, foi suficiente. Gratidão, gratiluz, gratitude, axé, arro e amém, e o que mais você quiser falar aí.
Gratidão, não preciso de mais nada de vocês. Tudo que vocês tinham que ter me dado, vocês me deram na minha concepção, na minha gestação, no meu nascimento. O resto agora eu faço. Se você sair com o que foi suficiente em relação ao seu pai e sua mãe, parando de demandas, e você virar para cá e falar, não tem nada que eles podem me dar como humanos, que a vida pode me dar muito melhor, acabou o seu problema. Ou melhor, faltou uma coisinha aqui. Antes de eu virar e falar que a vida pode me dar de melhor, aqui do que a humanidade dos meus pais pode me dar, eu tenho que olhar para minha criança todo dia e falar, ô Fofolete, Paulinha, denguinho da minha vida, eu dou conta de você. Eu dou conta de você. E faça isso todos os dias mesmo, tá? Agora eu comecei a apertar aqui, porque eu vi que já são 9h32, eu não sei se vai cair aqui a live ou não, né? Então, pra gente não correr o risco de cair a live, eu vou fechando por aqui, tá? Mas eu dou conta de você é algo que você tem que falar todos os dias para sua criança. Medita de manhã, fecha os olhos um pouquinho, imagina você com uma certa idade. Então, um dia você vai vir com 3 anos de idade, um dia você vai vir com 7 anos de idade, outro dia você vai ver você pequenininha, bebezinho, outro dia você vai ver você com 12 anos de idade, tendo a sua primeira menstruação, tendo o seu primeiro beijinho, né? Então, gente, faça isso todos os dias. 2 coisas que você tem que fazer todos os dias. E quem quiser pode me pedir que eu mando 2 meditações para você para te ajudar. Uma tem 7 minutinhos, que é para você tomar a luz da vida que vem dos seus pais, tá? E deixar a humanidade deles em paz. E a outra de 5 minutinhos para você tomar a criança. Vou pedir para a Bia, inclusive, colocar essa da criança lá no YouTube, porque a outra já tá lá, tá? Mas quem quiser, de repente, receber, eu mando para vocês no WhatsApp. Adoro mandar recurso, tá? E fica perto também para a gente poder ir trabalhando e utilizando esses recursos cada vez mais juntos. Mas o saldo geral, para que a gente possa voltar para casa, o que a gente faz? Ó, para voltar para casa, eu ressignifico a minha relação com os meus pais sagrados, eu deixo a humanidade dos meus pais em paz e todos os dias eu olho, vejo e cuido ativamente da minha criança. Aí você sai da rua, aí você para de usar o pior das religiões e das ideologias, aí você para de usar o pior do trabalho, dos seus relacionamentos, aí você para de ficar viciado a estudar e não entregar nada, porque daí você está reconciliado com a luz da vida e com a casa dentro de você reconstituída, não tem nada nem ninguém que pare você de fluir na vida. Esse é a verdadeira fonte de fluir na vida. Sim, queridos, quem esteve comigo nessa live, eu sei que eu mudei o horário, mudou um monte de coisa, as pessoas estavam esperando outro horário, eu sei que tem muitos aluninhos nossos aí que vão assistir depois. Essa live vai ficar salva aqui no IGTV, vai ficar salva lá no canal do YouTube. Se você não está inscrito ainda no canal do YouTube, se inscreve lá, multiplica com seus amigos. A missão, ela se expande, né? Quando a gente multiplica, e vocês são pessoas que são carregadores, são multiplicadores, não só da minha missão, mas da missão de levar desenvolvimento pessoal, de levar luz adiante. Então façam isso, multiplique, passam links, passam contato, passam tudo que você desejar passar, porque isso sim que vai fazer com que as pessoas cheguem. De repente, como eu falei no começo, às vezes elas não vão chegar para a Paula, mas elas vão chegar para a constelação familiar, vão chegar para alguma ferramenta de expansão de consciência, e isso é a melhor forma de você, inclusive, pagar todas as coisas que o universo nos traz, né, que são as lives gratuitas, não só da Paula também, mas de outros facilitadores. A gente paga isso, a gente contribui, a gente retorna, a gente inclusive equilibra a nossa relação com os nossos mestres e mentores que trazem as coisas quando a gente multiplica isso. Essa é a melhor forma, tá bom? Vamos fazer uma foto? Quem tiver aí e puder fazer um print, multiplica, me marca, tá? Coloca lá @Paula Caçanho Vaz para que outras pessoas possam olhar também, tá bom? E quem chegou agora, a live tá ficando gravada aqui e mais tarde no YouTube. Beijo, feliz final de semana. Ai, quem tá em Floripa e quer participar da imersão amanhã, fala comigo. Beijo, beijo.